divina, me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Pode sentar. Uma boa tarde para vocês. Que bom que vocês estão aí, né? Eu tenho certeza que depois de todos esses momentos que nós passamos aí, aqueles que estavam querendo dar no pé, acho que vai ficar por aí. Não vão querer correr da raia, né? E você está fazendo seminário, né? Em abril, faça seminário, faça experiência de oração e traga o servo para Deus, porque eu vou dizer uma coisa a vocês, gente. Graças a Deus, a renovação carismática forma. Eu confesso a vocês que se não fosse a renovação carismática, sinceramente, eu não sei se eu estaria hoje na igreja. Porque a Rose deu o nosso testemunho, e eu vou complementar um pouquinho desse testemunho que aconteceu comigo. Ela falou do que nós passamos, mas o que aconteceu comigo, né, com a doença do nosso filho. Então Deus, tem gente que diz assim que Deus não chama a gente na dor, chama no amor. Mas eu e a Rose, nós viemos na renovação carismática pela dor. E eu tenho um carinho muito especial por esse movimento. E a gente tem que defender isso, porque ele age, nós sabemos que a renovação carismática, ela age pelo Espírito Santo, aquele que santifica, aquele que leva para o céu. E eu vi uma vez, eu não me lembro até se não foi Dom Ascona que falou isso, que ele disse assim, pelo menos foi Dom Ascona ou foi Roberto Taveira. Não é Roberto Taveira, né, aquele bispo lá na... O Alberto Taveira, que ele disse assim que a renovação carismática é um dos últimos movimentos criados antes da segunda vinda de Jesus, para que todos fossem batizados no Espírito Santo. Para que todos fossem batizados no Espírito Santo. E a renovação carismática é um dos movimentos que mais cresce no mundo. Está em toda parte. Graças a Deus. Mas eu queria, complementando assim, aquilo, por que a gente veio para a renovação carismática? Quando o nosso menino ficou doente, a Rosa já contou toda essa história, e quando a médica mandou me chamar, e a Rosa me telefonou, porque ela queria dar um veredito, ela ia dar um veredito para nós. Daí eu deixei minhas crianças lá com a minha... nós estávamos com os 4 filhos, né? A Rosa estava com em Curitiba, um ficou lá com a minha sogra, outro ficou com a minha mãe, e eu fui para Curitiba. Nós chegamos lá, a médica, tal, a doutora Mirna, chamou nós no consultório e chegou e disse para nós: olha, teu filho não tem cura? Aquilo que a Rosa já falou aí. Teu filho não tem cura, não sei quanto tempo que ele vai viver, eu não sei se alguém de vocês recebeu algum veredito desse tipo. Quando aquela mulher falou aquilo, a médica falou aquilo para nós, e sabe o que ela disse ainda? E você não acredita em milagre. Ainda isso. Eu peguei, lógico que nós estávamos completamente distante da igreja. Eu peguei e saí caminhando pelo corredor do hospital, Nossa Senhora das Graças, né? Não, o evangélico. Eu saí caminhando assim por um corredorzão grande, assim, mas eu queria sumir. Porque eu recebi assim, como se diz, teu filho não tem mais o que fazer. E eu fui caminhando por aquele corredor assim, mas eu queria sumir. Eu juro a vocês, gente, eu queria morrer. Porque a coisa mais terrível é você receber uma notificação desse naipe. Gente, Deus o livre, é terrível. Ainda mais a gente que é pai, que ama os filhos da gente, né? Eu fui caminhando assim por aquele corredor. Eu lembro o número do quarto, número 225. O quarto número 225. Eu caminhando assim por aquele corredor. E eu já tinha passado. Eu dei uma olhada naquele quarto. Eu vi um menino na cama. Ele deitadinho assim. Conforme a respiração dele, ele parece que pulava, dava parece que choque.
E eu passei, e quando eu estava passando, aquele menino olhou e riu. E eu fui até uma altura, peguei e voltei. Daí eu entrei naquele quarto, cumprimentei aquele menino, e aquele menino alegre. E daí me chamou a atenção realmente pela alegria. E eu comecei a observar, e ele estava com as mãos, os dedos da mão, tudo torcido assim. Das duas mãos, e o pé dele voltado para frente também, com os dedos tudo retorcido. Ele fazendo hemodiálise, 15 anos. E ele perguntou: o que aconteceu com você? Daí ele disse: eu estava brincando aqui na frente desse hospital e caí de uma árvore e quebrei a coluna. Ele disse: mas hoje estou muito alegre. Ele falou: por que você está alegre? Porque o meu grande herói vai vir aqui hoje. Daí eu perguntei: quem é esse teu herói? Ele disse: meu pai. Veja a chicotada e o tapa que eu levei. Quando eu recebi o veredito lá, eu saí com vontade de morrer. E daí eu chego caminhando naquele corredor, aquele menino me diz isso. O nome desse menino é Edson. Não sei se o Edson está vivo ou não. Nunca fiquei sabendo nada desse menino. E eu saí de lá, todo tocado por aquilo que aquele menino me falou. Eu cheguei na portaria do hospital e fui lá e perguntar para... Eu digo: eu quero saber alguma coisa desse menino. Fui lá e perguntei para a secretária: me diga uma coisa, você conhece lá aquele menino que está lá no quarto 225? Ah, sim, conheço. É o Edson. Daí ela disse: o pai desse menino é um grande herói. Daí eu disse: mas por que ele é um grande herói? Porque ele abandonou tudo para atender esse filho. Gente do céu, mas foi um tapa na minha cara que vocês não têm ideia. E daí veja o que acontece, veja o que a renovação carismática faz. Essa mulher de Guarapava, ela ficou 1 hora conversando com a Rose, falando. Nós não conhecíamos, nós nunca tínhamos visto essa mulher na nossa vida. E ela vai contando toda a sua, né, o que é a renovação carismática, que tinha um grupo de pessoas rezando e etc e tal, né? E foi através desse acontecimento que nós conseguimos levar a renovação carismática para Prudentópolis. Porque daí eu me interessei. E daí nós íamos no grupo de Prudentópolis, assistir os grupos de oração em Guarapava, lá na Santa Terezinha, né? Aquela igreja lotava, que faltava gente para sentar, porque era o único grupo que tinha lá em Guarapava. E todos os grupos que você ia lá, o pregador parece que só ficava falando para você, né? Porque nós não tínhamos caminhada nenhuma. E daí eu pensei: nós vamos ingressar nesse movimento. Gente, graças a Deus. Então vocês vejam a doença do meu filho. Veja o que Deus fez. Usou do Edson para me dizer aquilo. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, que nós temos que lutar muito. Eu estava observando aqui, tem mais mulheres do que homens, né? São 1, 2, 3, 5, né? 5 homens que estão aqui, 5 servos. Não? Tem mais? Onde é que está? Quero ver. 1, 2, 3. Levanta as mãos aí que eu quero ver onde é que estão os homens de Deus aí. 2, 4, 6, 7. Mulheres tem quanto? Tem? O número 7 é plenitude. Gente do céu, vocês estão com tudo aí. É perfeição. Vocês estão com tudo. Que bênção. Eu estava assistindo um retiro no ENF. Eu não me lembro se foi 2016, me lembro se 16, 17. E eu assisti uma pregação de um cara chamado Roberto. Como é que é? Que ver se eu lembro o nome daquele cara. Um americano lá. Não sei o que é o Scott Hans, coisa assim. Você não lembra? Hein? Scott Hans. Eu assisti a pregação de Scott Hans, um homem que não era nem cristão, que era
protestante e virou católico e carismático. E ele deu o testemunho dele lá, gente do céu. E era um homem, ele é um homem muito letrado. E ele fez uma pesquisa. E Deus suscitou a ele fazer aquela pesquisa e ele revelar aquela pesquisa. E ele disse assim uma coisa muito interessante. Ele disse assim: você sabe por que os homens estão se distanciando da igreja? Porque o demônio está fazendo de tudo para tirar os homens da igreja. Porque um homem evangelizado, ele muda 70% de uma família. Uma mulher evangelizada pode mudar 30%. Uma criança pode mudar 10%. Então o inimigo de Deus está fazendo de tudo para tirar o homem de dentro da igreja. Eu achei muito interessante isso. E nós estamos vendo, eu não sei aqui como é que vocês veem nas celebrações, mas eu tenho observado nas nossas celebrações das igrejas lá, geralmente o nosso grupo de oração, a predominância é de mulheres. E tem aqueles homens ainda que ficam brigando, né? Que tem que ter o horário certo para chegar, porque se não chegar naquele horário, né, vai quebrar o pau em casa. Porque tem tudo isso, a mulher está defendendo o marido e o marido ainda fica botando ordem, né? Vocês vejam como tem que ser rezado realmente para que esse quadro mude. Mas vamos para a palavra. Veja o que ele vai dizer aqui. Essa palavra que o Senhor deu para vocês, nós estamos trabalhando em cima desses 3 versículos só. Quando ele diz lá: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. A Rose falou sobre o que mesmo? Do que a Rose falou? Vocês lembram qual foi a palavra-chave dela? Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Daí ela ainda leu o segundo ali, né? Tomai o meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina, que é essa que eu vou falar. O jugo, né? O Fábio falou sobre o jugo. A Rosa falou sobre? Vinde a mim. Parece que está com medinho de falar. Gente, eu vou falar para vocês sobre a doutrina. Nós pegamos 3 palavras-chave dessa passagem para vocês, né? Então está lá no versículo, no capítulo 11, no versículo 29. Tomai o meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Eu estava preparando essa pregação para vocês e eu me aprofundei bastante, fui buscando, né? Até escrevi bastante sobre isso. E à noite eu não consegui dormir. Você não imagina a quantidade, quanto eu sofri a noite passada, não essa noite. Essa noite nós tivemos que exorcizar, jogar até água benta lá em casa, porque o inimigo de Deus, ele não quer que fale sobre as coisas do Senhor. Ele quer que ninguém se ignore, porque a doutrina é o caminho do céu. Quando ele diz assim, nessa palavra, recebei a minha doutrina, Jesus está dizendo, recebei os meus ensinamentos. Eu confesso a vocês, meus irmãos, que eu acho assim que sem doutrina não existe salvação, não existe fé, não existe nada. Eu tenho que buscar, eu tenho que conhecer. Eu estava olhando aqui, tem o Papa Francisco, ele pegou e escreveu um documento falando sobre as doutrinas. Ele colocou os 5 motivos para aprofundar o conhecimento. A doutrina tem 5 motivos para aprofundar o conhecimento. E o primeiro motivo que ele coloca aqui, ó, conhecer a raiz da doutrina. Gente, o que é conhecer a raiz da doutrina? Para você conhecer a raiz da doutrina, você tem que ir em busca e tem que estudar. Não tem outra forma.
Por que nós temos que conhecer a doutrina? Para nós não ser levado por os outros movimentos e outra coisa arada que está por aí. Eu lembro que eu estava em Maringá e aquele bispo de Guarapuava, que já é falecido, me ajuda, Rosé, Dom Albano. O Dom Albano fez uma pregação, gente, foi de assustar o que o Dom Albano falou lá. Ele disse assim que teve um período na nossa história, digamos aí uns 10 anos atrás, ele deu o ano lá, que a Igreja Católica perdia uma média de 5.000 pessoas, 5.000 católicos para outras denominações religiosas por dia no mundo. Eu me assustei quando ele falou aquilo. E você sabe por que está acontecendo isso? Porque nós não conhecemos a doutrina. Como é que eu vou me defender? Como é que eu vou me defender se chegar, por exemplo, seja qualquer uma denominação? Até eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Esses dias atrás chegou, eu estava lidando no quintal. Eu gosto muito de quintal. Quando eu tenho uma folguinha, eu vou lá, né? A Rose me ajuda muito lá no quintal. Ela fica sentadinha lá do lado, me incentivando. É isso aí, Pedro. Vai, Pedro, não se entregue. Eu estou lá. A Rose me motiva, que eu vou te dizer uma coisa, é uma benção essa mulher. Eu estava lidando no quintal, daí não sei se alguém me avisou lá. Então, acho que a nossa moça, a mulher que trabalha lá em casa de espeto, tem uma mulher que quer falar com você aí. Daí eu disse, puxa, mas tudo sujo, com roupa suja, porque eu gosto de lidar na terra, né? Pegar na terra, fica tudo sujo, né? Com o joelhão tudo sujo, porque a gente vai ficando meio velho e não pode cercar, porque senão depois não levanta. Então tem que trabalhar meio de joelho. Daí eu saí tudo sujo lá, aquela mulher começou a me pregar. Ela era das Testemunhas de Jeová. E pregou, e eu só escutando, digo, deixa que fale, né? Vamos lá. Daí quando ela terminou, eu disse, você já falou tudo já, agora você vai me escutar. Eu vou dizer para ela, quem é o fundador da tua religião? Sabe o que? Esqueci. Digo, eu sei quem é o fundador da tua religião, porque eu estudei a tua religião. Agora você, eu vi você na fila da comunhão na minha igreja. Na tua igreja tem Eucaristia? Não tem. Eu digo, então volta enquanto antes, porque senão você vai para o inferno, mulher. Você abandonou a verdade para ir na mentira, você está ficando louca. Mas ela ficou tão zoião, ficou com aquele olho estanhado assim, não sei se ela vai voltar um dia ou não. Mas ela me cumprimentou, me agradeceu pela minha acolhida lá e foi embora, né? Agora, pelo que eu disse para ela, não sei se ela gostou ou não. Gente, a gente tem que conhecer. Esses dias atrás também eu estava fazendo uma caminhada, daí uma mulher, não sei qual é a denominação da religião, uma mulher bem vestida, elegante, né? Um piazinho bem pequenininho. Daí ela chegou e disse assim para mim, senhor, o senhor poderia dar uma atenção para o meu menininho? Eu disse, pois não. Daí o menininho chegou, eu até abracei, né? Porque ele é bem pequenininho, eu abracei. Viu que ela dizia para o senhor que para ir para o céu, somente em Deus Pai. Daí eu olhei bem para aquele menino e disse, quem é que passou essa mentira para você? Eu disse, ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Aquela mulher ficou com os olhos estanhados assim. É uma mentira o que você está falando, meu querido. Você é muito pequenininho para estar evangelizando, mas está mentindo, isso aí está errado. Ou você não conhece a palavra, ou alguém que falou isso para você não leu a palavra. Deus abençoe, meu querido. Mas faça certo, não faça mais errado. Aquela mulher morreu com os olhos desse tamanho também. Gente, se eu não conhecesse essa passagem do Evangelho, eu simplesmente deixava passar batido. Outra vez eu estava preparando uma pregação, e a pregação que eu ia fazer era a pregação sobre Pedro, que eu fiz quarta-feira no nosso grupo de oração. Pedro Subtil, edificarei a minha igreja. Tudo aquilo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. Eu estava me preparando essa pregação, e chega eu não sei o que era um evangélico lá. E daí ele
ele começou lá, Pedro, você pode me ouvir? Eu digo, não tem problema. Daí ele disse, nossa, que bom, Pedro, você está com a Bíblia aí, não. E daí ele começou a falar, daí eu deixei ele falar, daí eu disse para ele, olha, se você me justificar essa passagem, eu passo para a tua igreja agora mesmo. E era a passagem que eu estava preparando, que era de Pedro, quando Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Eu disse, se você me justificar isso, eu passo para a tua igreja hoje. Veja bem, a tua igreja, eu perguntei, a tua igreja é fundada por Jesus Cristo? Ele meio se embaraçou, é porque nós seguimos a palavra de Deus, só que nós seguimos a palavra, né? Daí eu disse, então me justifique essa passagem só. Se você me justificar e você me convencer, eu vou passar para a tua religião. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja, ele não colocou no plural, ele colocou no singular, a minha igreja. Me justifique isso. Ele já se embaraçou nessa aí. Eu disse, a igreja que eu sigo é fundada por Jesus Cristo. Eu digo, eu sinto muito te dizer, meu irmão, eu estudo também as religiões, porque eu tenho que conhecer, eu trabalho na formação. Eu digo, a maior parte das igrejas evangélicas, vocês fazem um estatuto, vão lá, registram no cartório e trabalham em cima do estatuto. A nossa não tem estatuto, a nossa tem Jesus, Deus que fundou ela. Ela tem a tradição, ela tem a palavra, e nós seguimos isso. E daí ele vai colocar lá, né, a primeira que o Papa Francisco coloca, conhecer a raiz da doutrina católica e a sua história. A segunda ele vai dizer assim, ó, descobrir o valor da tradição apostólica. E como é que eu vou descobrir esse valor da tradição apostólica? Logicamente eu vou ter que conhecer, eu vou ter que estudar da tradição apostólica e das Sagradas Escrituras. Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu tenho que dedicar mais tempo à leitura da palavra. Eu lembro que um sacerdote falou uma coisa assim, uma vez que me chamou muita atenção. E eu tinha assim já, claro, a gente estava na caminhada, sabe disso. Mas aquele sacerdote, ele me convenceu de uma coisa. Ele disse assim, primeiro, quando você vai ler a palavra de Deus, tome muito cuidado quando você pega uma palavra, como é que ele chama isso? Se pegar uma palavra, é um rema, né? Tome muito cuidado com o rema. Porque, deixa eu só contar aqui uma historinha para vocês. Uma vez eu fui convidado para pregar num grupo de oração, e daí eles me deram o tema, porque eu não vou pregar se não der o tema. Não me deram o tema e eu fui pregar naquele grupo. E daí, quando começou o grupo, começou a tocar, né, de repente chegou um senhor, o senhor me deu uma palavra aqui, pegou e leu tudo aquela palavra lá na frente. De repente apareceu outro, chegou, leu outra palavra que não... Gente, 4 palavras foram lidas antes do grupo de oração. E a minha palavra que eles falaram que tinham rezado para mim pregar não dizia nada com aquelas que eles leram. A gente tem que tomar muito cuidado. Meu Deus do céu, como é que eu vou pegar 4 remas que foi colocado lá e eu vou pegar em cima da minha palavra? Então isso aí, às vezes é falta de conhecimento, é falta de estudo. Eu sinceramente, eu tenho muito cuidado. E aquele padre, ele falou o seguinte, ele disse, tome cuidado com a palavra rema. Porque sabe o que acontece? Ele disse assim, e eu lembro uma coisa que aconteceu com o Fábio. O Fábio estava no início de uma caminhada, posso falar? O Fábio estava no início da caminhada, aquele vapor, né? Porque o Fábio com 14 anos estava pregando num grupo de oração, e ele é marinês, que acho que você já conhece, né? E o Fábio fazia pregações lá que, meu Deus do céu, o piazinho era valente. A marinês também ia lá e dava recado. Só que o Fábio foi pegar uma palavra reme, e a palavra reme falava sobre morte. E daí ele foi pegar a confirmação falava sobre morte. E daí o Fábio ficou meio assustado, foi falar com a nossa coordenadora. E da nossa coordenadora Elisa Zarpelon, que foi a primeira coordenadora do nosso grupo de oração, uma mãe, uma mulher de um discernimento fantástico,
Chegou e falou: Fábio, não é assim, e foi dar todas as coordenadas para ele. Então a palavra rema, e aquele padre ele disse assim o seguinte: por amor de Deus, quando você for pegar a palavra e for ler, antes de você pegar a palavra, peça o Espírito Santo que te ilumine, para você não fazer bobagem. Porque às vezes você fica com raiva, brigou com a mulher, daí vai pegar uma palavra para ver o que o Senhor vai dizer. E de repente você pode pegar uma palavra dizendo para separar. É lógico que a Bíblia não vai dizer isso, né? Mas você pode pegar uma palavra bem dura lá, que né? É bem complicado isso, tem que tomar muito cuidado. E daí eu fiquei observando o seguinte: diante de todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo, eu comecei a ler. A gente tem que ler, a gente tem que estudar, logicamente. E uma coisa que eu queria dizer a você, gente, que é algo muito interessante, é quando você vem numa celebração. Quando você vem numa celebração eucarística, nunca chega atrasado. Porque sabe o que acontece? Quando você vem correndo tudo para a missa, e você não se preparou lá antes para vir para a celebração, o inimigo de Deus começa a agir em você já, porque ele não quer que você venha. Sabe a coisa mais terrível que acontece numa celebração? O resultado de uma celebração: você está na celebração, você viu a primeira leitura, viu o Evangelho, viu o Salmo, e não entendeu nada do que foi dito. O padre José Augusto, ele chega e diz assim: por que você não ficou em casa, nem viesse? Fica em casa, você está perdendo tempo. O inimigo de Deus bloqueou teus ouvidos, você não está entendendo nada, bloqueou tua inteligência, porque você não fez aquilo querendo fazer, você não fez aquilo pedindo a luz do Espírito Santo, o momento da celebração. Então nós temos que ver esses valores, gente. Quando ele diz descobrir o valor da tradição apostólica e da Sagrada Escritura. O terceiro ele coloca aqui: aprender e interpretar textos bíblicos. Aquilo que eu falei a vocês, se eu não peço a ação do Espírito Santo e eu não tenho discernimento, eu acho assim que a renovação ela teria que trabalhar muito essa questão do discernimento. Uma vez no nosso grupo de oração, veja que discernimento apurado. Nós estávamos no grupo de oração, daí estava uma senhora e ela teve uma visualização. Daí ela viu uma visualização de uma árvore, uma árvore, veja que absurdo, cheia de garrafinha de cerveja. Jesus amado, Jesus estava querendo dar um porre na turma, né? Ai meu Deus. Discernimento, gente, se você não abre o coração, não se entrega, pode acontecer coisas terríveis. Outra vez, ela gostava da cerveja, só que ela disse isso e não falou mais nada, né? Até se Deus desse um discernimento sobre aquilo que ela viu, tudo bem, né? Mas nós estávamos num grupo de oração e daí um jovem foi dar uma revelação. O Senhor está me dizendo agora que Ele está te dando a última chance de salvação. Meu Deus do céu, Deus dando a última chance de salvação, gente. Isso é coisa do diabo, isso não é coisa de Deus. Jesus está em busca da nossa salvação todo dia, todo momento. Ele não quer que se perca. Gente, isso num grupo de oração. Eu quase morri do coração o dia que aquele piá falou aquilo. Outra vez nós estávamos num grupo de oração. Daí o músico, veja o que é o discernimento quando a pessoa não lê, não estuda, não reza. Meu Deus, faz muita baianada. Eu já vi coisas do arco da velha, gente. O cara tocando lá, sujeito lá, daí ele disse assim, ele foi dizendo: vamos levantar as mãos, vamos levantar, vamos dançar, né? Agora mostra a língua para o teu irmão. Mostrar a língua para o irmão, gente.
Gente do céu, eu fiquei pensando, eu disse, a Rosa estava perto de mim, eu vou embora. A Rosa me segurou para lá, não, fica aí. E daí quando ele viu que me incomodou, sabe o que ele falou? E ele começou tocando lá e eu não sei o que ele inventou. Tá igual, eu tinha um Fusquinho, tenho um Fusquinho até hoje, né? Eu gosto muito de Fusquinho. Tá parecendo o ronco do Fusquinho do tio Pedro. Gente do céu, eu vou dizer uma coisa a vocês. Olha, a gente passa por cada sufoco que não é fácil, né? Gente, por que acontece essas loucuradas? Está certo que quando você leva as coisas na alegria é uma coisa, mas tem coisa que às vezes é muito burra, né? Daí você tem que tomar cuidado, né? Antes, teve uma época na renovação carismática também que a falta de discernimento, às vezes, de quem estava dirigindo lá o grupo, estava coordenando o grupo, né? Agora, fica de frente, você de frente com frente, né? Daí de repente ficava lá o marido, foi o casal no grupo de oração. E deu o cara conduzindo a mulher, agora pega na mão dela, né? O cara que estava lá conduzindo o momento da oração, de interiorização, pega na mão dela, olhe bem nos olhos. Daí o cara louco de ciumento, o outro pega na mão da mulher e fica olhando nos olhos lá. Gente, isso é falta de discernimento. Nós tivemos uma época, gente, terrível, que aconteceu nos grupos. Sabe por que muitos padres às vezes tinham um certo quê com a renovação carismática? Por causa dessa loucura. A falta de discernimento, a falta de conhecimento doutrinal, gente, não é assim. Essa falta de valorização. Uma vez uma coordenadora de um grupo de oração aqui na nossa diocese, não vou nem citar o lugar. Ela tinha um daqueles terção grande que o pessoal... aqueles de madeira, aqueles grandão, dá quase 1,5 metro de comprimento. E daí ela conduziu um momento de oração, daí entrou no grupo de oração e balançando aquele terço assim, né? Ela balançando o terço, desse lado de cá o demônio está agindo. Com o terço na mão, dizendo que o demônio estava agindo do lado que o terço estava indo. Gente do céu, que loucura! Graças a Deus que tem formação, que está buscando. Agora veja, gente, isso tem que ter formação, tem que ter conhecimento para não cometer tanta loucura. E eu dou razão para muitos padres ficar com o pé atrás, né? Tem servo da renovação carismática que quer ensinar o padre a celebrar a missa, né? Tem gente querendo fazer isso, e não é por aí não. Conhecer para amar. Como é que eu vou amar a Deus dentro do meu movimento se eu não conheço Ele? Não tem como. O Fábio falou dos 10 mandamentos aqui. Eu quero falar para vocês sobre um pouquinho, só para vocês verem aqui no curso que nós estamos chegando. Os dons infusos. Pega os dons infusos. Se você não conhece os dons infusos, quantos são os dons infusos? Você lembra? Aí não vão me dizer que vocês não conhecem os dons infusos. Aqueles dons infusos hierárquicos ou de santificação. Lembra quantos? Vocês não lembram? 7, gente. 7 é plenitude. E ele começa, veja que coisa espetacular. Ele é hierárquico, esses dons. Eu trabalhei isso na formação. Eu mergulhei profundamente sobre esses dons, porque sabe o que eu cheguei à conclusão? Eu estava voltando do norte do Paraná, estava o Edson, estava a Maria Célia junto, estava o pessoal da renovação aqui, do grupo da renovação. E nós vinha rezando. E o Senhor nos colocava assim, que se você não fizer cura interior e não conhecer os dons de santificação, não vai acontecer nada dentro dos grupos. E eu cheguei a uma conclusão. Não só eu cheguei, como eu já vi muitos pregadores falar sobre isso aí, de nível nacional.
Ele disse: se você não conhece os dons de santificação, Deus não vai te dar dons carismáticos, porque primeiro você tem que experimentar santidade. Veja que coisa espetacular. Ele é hierárquico. Qual é o primeiro dom que se coloca, que nós estudamos? O dom da sabedoria. Gente, o dom da sabedoria, colocado pelos dons infusos, é a sabedoria que vem de Deus e não a do mundo. Aí você começa com esse dom de sabedoria, separar as coisas do mundo com as coisas de Deus. Veja que coisa linda. Seguindo tudo na hierarquia, o dom do entendimento. Como é que você vai entender a palavra de Deus se você não tem o dom do entendimento? Como é que você vai entender o relacionamento do grupo de oração, do teu grupo, se você não tem o dom do entendimento? E daí vem as coisas do mundo e se esfacela. Daí vem aquela vontade de brigar com o outro, porque você me olhou torto, porque você disse isso, porque você falou aquilo. Isso é coisa do inferno, gente. E sabe por que acontece isso? Porque eu não conheço esses ensinamentos que o Senhor colocou para nós, que a renovação exerce isso. Eu sou fascinado, eu não tenho tempo de falar aqui, mas eu quero dar uma pincelada em alguns desses dons. O dom da ciência. Eu às vezes fico assim imaginando, gente, você olhar um dia bem estrelado, olhar para o céu, e você vê tantas estrelas no céu. Eu fui professor de geografia física, e quando eu estava dando geografia física, eu me encantava, principalmente por essa parte cósmica, de você olhar para o céu, ver todos esses movimentos, todas as estrelas, o tamanho que tem as estrelas, as dimensões que elas estão da Terra, que são anos-luzes, que o homem levaria 10 anos-luzes viajando, quer dizer, nunca o homem vai chegar numa estrela, porque você vai viajar a velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, viajar 10 anos-luz, que você não vai chegar nunca lá. De você saber que tem estrelas veja que absurdo, o que tem nesse espaço, que tem uma estrela que é 1.200 vezes maior do que o Sol, e que nós não conseguimos ver a olho nu. Veja a distância que isso está na Terra. Quem é que colocou isso? E tem uns loucos que não acreditam na existência de Deus. Então quando você começa a ler a ciência, você começa a estudar, você começa a observar a grandiosidade disso também. O dom do temor. Eu já vi muito pregador dizer: não, do temor é o seguinte, né? O do temor não, você não tem medo. Do temor é medo. Não tem outra definição. E você tem que ter medo de ir para o inferno. Nós temos que ter medo de perder a vida eterna. Eu comecei a estudar sobre isso, gente, e eu confesso a vocês que eu tenho medo. Quer ver uma coisa? Eu vou voltar aqui, um pouquinho para trás aqui. Mateus 7. Aliás, se vocês pegarem, eu estudo muito do capítulo 5 ao capítulo 7. Que são os ensinamentos mais duros que Jesus colocou. Veja só essa aqui, 7,13. Veja o que ele vai dizer aqui, ó. Eu não sei se foi a Rosa, foi o Fábio que já falou um pouquinho sobre isso. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Quem é que falou isso? Jesus. Você sabe que tinha uma santa que era de família muito rica, Santa Ângela, era de uma família muito rica, e ela fazia parte de uma cúpula do governo, e a vida daquela mulher era noitadas, encontros, bailes sofisticados, né, jantares chiques. Ela vivia no luxo, só aquilo, né? Tinha tudo. De repente morreu o esposo dela, de repente morreu os pais, de repente morreu todos os filhos. E ela começou a se questionar: o que está acontecendo de errado nessa história?
E ela foi fazer um encontro, e o padre que estava pregando era sobre esse tema aqui, sobre essa passagem. E ela voltou para casa e disse: eu vou mudar de vida. Pegou e vendeu tudo que ela tinha e começou a dar para as instituições de caridade e dar para os pobres. Ficou sem nada e foi trabalhar de faxineira num convento. E quando ela entrou naquele convento para trabalhar, ela renunciou toda a riqueza. O demônio chegou a se personificar como um homem e dizia para ela: você é louca, Rosângela, você é uma mulher linda, vai aproveitar tua vida, vai aproveitar tua vida, vai para as baladas, o que você está fazendo aqui? E ela diz assim, que teve momentos que ela pensou 10 vezes para não ter saído e voltar à vida que ela estava vivendo, mas ela foi firme. E nessa perseverança de Santa Ângela, Jesus apareceu para ela e pediu para ela escrever as dores dele. É terrível, gente. E Jesus começa a escrever e dizer para ela: Ângela, eu quero que você escreva isso. E eu quero dizer mais uma coisa: tudo que Santa Ângela escreveu, ela teve autorização do Papa para que a igreja tomasse conhecimento. Ninguém fala nada, porque é duro o que ela falou. Ela vai dizer assim: Jesus disse para ela: eu continuo sofrendo porque as pessoas vêm no meu templo, nas celebrações eucarísticas, não sabem se vestir. As celebrações de casamento, eu sofro porque as pessoas vêm quase nua. Ninguém diz nada. Eu confesso a vocês, nas minhas pregações, ultimamente, eu estou sendo meio duro nas minhas pregações, porque Deus tem suscitado nas minhas pregações exortação. Jesus escreveu tudo sobre freira, sobre padre, sobre homilia, sobre as homilias fracas. E ela diz que tem muita gente que está dentro da igreja que estão trilhando o caminho do inferno. Esses dias atrás eu estava escutando uma pregação do padre José Augusto. Eu gosto do padre José Augusto porque ele é radical, ele trabalha a radicalidade do evangelho. E o padre José Augusto, ele disse assim, que tem pessoas que estão indo na igreja, vocês estão pensando assim, mas por que o Pedro está falando isso? Porque nós, como renovação carismática, nós temos que dar testemunha. São Francisco de Assis, uma vez ele saiu do seminário e disse para os outros confrados: olha, nós vamos lá e nós vamos fazer uma pregação naquela praça. E daí saiu com aquele pessoal lá, foram na praça, ele deu uma volta na praça e voltou embora. Daí os caras que estavam junto com ele perguntou: você não ia fazer pregação? Ele disse: mas eu já fiz. Porque muitas vezes a pregação não é aquela que se fala, é aquilo que você vive. E na renovação carismática temos que viver esse princípio. Nós vamos mudar a vida da pessoa através do nosso atitude, nosso comportamento, nossa maneira de se vestir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se portar. E quero dizer uma coisa para você, meu irmão: você vai ser muito castigado quando começar a viver isso aí. Vai ter gente que vai chamar você de louco, de burro. Você está perdendo tempo da tua vida, onde é que você viu isso? Fica falando tudo essa baboseira. Como é que aquela mulher falou lá esse dia atrás de mim lá? Das servas novas lá? Como é que é? Você é uma Pedra Cristo, porque só vive na igreja. Eu vou ficar ressentido por isso? E quero dizer uma coisa para você, meu irmão: se ninguém estiver incomodando com você, saia de trás do toco, que você não está produzindo nada. Porque quando você começa a trabalhar para Deus, tem gente que vai te apontar o dedo, vai te acusar, vai te chamar um monte de besteira. Eu fui numa comunidade fazer uma pregação e eu fui bem duro, porque aquela comunidade tinha muito bêbado,
fazia aquelas festas de igreja, quando chegava lá pelas 3 horas, 4 horas, era só nego caindo um por cima do outro. Eu fui lá e desci o sarrafo. Eu rezei primeiro, lógico, eu não vou pregar lá, né, eu não vou falar aquilo que eu quero, eu vou falar aquilo para o Senhor. E eu comecei a rezar, o Senhor me deu aquela passagem lá, 1 Coríntios 6,9, que vai falar sobre bebida, sobre tudo aquela coisa errada que não entrarão no reino dos céus. Eu fui lá e falei, dei o recado. O presidente da igreja, na hora que eu estava pregando, ele chegou e disse: eu só não tiro esse cara a soco daí porque ele está dentro da igreja. Daí reuniu todo o comitê da igreja, toda a diretoria da igreja, fizeram, veja bem, fizeram uma ata me proibindo de ir pregar naquela igreja. Eu fiquei triste? Não, fiquei alegre, porque certamente produziu fruto. Sabe o que aconteceu na festa que eles fizeram? O próprio presidente levou uma surra, quebraram 2 fios de costela, e ele disse que foi praga da renovação carismática. E é assim que funciona. Eu e a Rosa, nós trabalhamos nos cursos de noivo. Nós chegamos lá, né? Aquela menina tudo barriguda já, né? Aí eu desço além. Começou tudo errado. Falo mesmo, não tem esse negócio de ficar passando a mão. Uma vez eu estava pregando, estava um padre sentado bem no primeiro banco assim, e eu fui bem contundente na minha pregação. E o padre olhava assim para mim. Daí que eu aproveitava, digo, você vai ter que me ouvir de novo. E daí eu fui falar com ele, digo, padre, por que você não fala a verdade? Porque espanta da igreja. Eu disse, padre, é preferível o senhor falar a verdade do que essa cambada de tudo para o inferno. Isso quando tem padre ainda que diz que o inferno não existe. Nós vamos pregar um retiro numa comunidade, também não vou citar o nome. A gente pregou com bastante veemência lá, né, a verdade. E daí na hora da celebração, o sacerdote disse assim, ele não assistiu às nossas pregações, mas veja o testemunho que ele deu, contradiz tudo que nós pregamos naquele retiro. Eu teve uma senhora, uma menina de 20 anos, pasmem, veja que loucura, gente, uma mulher de 20 anos, que ela queria conversar comigo. Eu perguntei, o que é o problema? Ela disse, olha, eu estou vivendo muito mal no meu casamento. No meu casamento. Disse, você casar na igreja? Ela disse, não. Digo, então você não casou, você já está mentindo, você está amaziado. Eu tenho filho? Tenho, eu tenho 4 filhos. É que esse já é o 4º marido. Ela teve um filho com cada marido, ela teve um filho. E daí eu fui falar para o sacerdote que nós podíamos fazer um retiro para os casais, para ver se ela melhorava aquela situação. E daí o padre, sabe que ele chega a me dizer? Não, Pedro, as coisas mudaram. Agora é assim mesmo, as coisas mudou. Daí eu disse para ele, padre, as coisas mudou, mas o evangelho não mudou. Daí eu disse para ele, digo, isso é um sacramento, padre. Daí ele disse para mim, sabe, Pedro, o sacramento foi feito pelos homens. Eu disse, o que, padre? O sacramento feito pelos homens? Quando o senhor está celebrando, e o senhor pega a hóstia e leva a hóstia no momento da transubstanciação, ali que vai acontecer a transubstanciação, ali a presença de Jesus, eu fui bem categórico, gente do céu, não sei se o padre me amaldiçoou ou não, mas eu falei uma verdade, porque eu prometi para o Senhor, depois que eu li aquele documento de Santa Ângela, eu vou falar a verdade, não vou mais mentir. Eu disse para aquele padre, se o senhor não acredita de que existe a transubstanciação no momento que o senhor está celebrando, padre, o senhor tem que repensar as celebrações que o senhor está realizando. E eu disse, se o senhor falar isso, o senhor vai matar a fé do povo. E tem um documento da igreja, aproveitando esse embalo, tem um documento da igreja escrito por Bento XVI, que se chama-se Porta Fidei. Não sei se chegaram a ver esse documento. Bento XVI, ele pediu, foi do ano 13 de 2014, começava em dezembro de 2014 e até novembro de 2014 até dezembro de 2013, começava em 13 e terminava em 2014, pedindo para todos os movimentos e pastorais e ordens religiosas que se fizessem a adoração ao Santíssimo, porque o povo está perdendo a fé.
Eu não sei se alguém de vocês aqui lembra disso, quem estava na renovação carismática, se vocês fizeram algum encontro de vigília nesse sentido. Eu não vi um encontro promovido pela igreja. Desobediência total. Veja o que está acontecendo com a nossa igreja. Nossa Senhora de Medjugorje apareceu numa das revelações dela no mês de fevereiro de 2018. Ela disse assim: o meu povo, a maior parte das pessoas que estão indo nas celebrações eucarísticas são tudo ateu. Estão indo simplesmente para cumprir um papel social e não religioso. Sabe o que eu tenho observado? Me desculpe se eu sou crítico demais. Onde é que estão os confessionários das igrejas? Como é que você vai fugir de um pecado mortal se você não fizer uma confissão? O padre José Augusto, ele disse assim, veja o que ele falou. Ele disse numa celebração que ele estava fazendo, ele disse assim: eu, quando vou entregar a hóstia para uma pessoa, primeiro ele explicou o que é pecado mortal. O Fábio já deu uma pincelada sobre isso. Gente, pecado mortal é você desobedecer qualquer um dos 10 mandamentos. Por que o Fábio pediu para vocês entenderem os 10 mandamentos? Porque para você ir se comungar, e se você ofendeu a Deus por um dos 10 mandamentos, você está em pecado mortal. Sabe o que o padre José Augusto disse? Ele pregou isso numa celebração. Ele disse: quando eu pego a hóstia e vou levar para aquela pessoa receber a hóstia, e ela está em pecado mortal, a divindade de Jesus volta para o sacrário, e você comunga a brasa da condenação para o inferno. Sabe o que ele disse? Nós temos muita gente na fila da comunhão que estão trilhando o caminho do inferno. E a palavra de Deus, ela é dura, porque ela diz assim, que nós devemos comungar, mas é daquele que comungar indignamente. E nós temos aí liberando comunhão para amasiado, para presente que vivendo no mundo pornográfico, gente que está vivendo na pornografia, grupos de oração. Você quer ver o que está acontecendo? Eu estava veja o absurdo da falta de conhecimento que está acontecendo dentro da nossa igreja. Eu e a Rosa, nós estamos participando, fizemos já na formação, eu inclusive estou nesse decanato 2 na formação, estou como coordenador do Ministério de Formação no decanato 2. Eu estava falando lá, e daí o nosso chefe lá, o Léo, que é um homem espetacular, de um conhecimento profundo. O Léo, ele levantou uma questão sobre a questão do adultério. Ele falou um pouquinho, eu falei alguma coisa sobre o adultério, pedi um pouquinho da palavra e falei um pouquinho sobre o adultério. Daí estava um senhor sentado do meu lado, e ele disse: Pedro, você não se admire muito, porque aqui tem um cara que está na formação e ele é adúltero. Ele logra a mulher dele e tem um amante, e o cara fazendo formação. Veja que absurdo, fazendo encontro para formação. Deus queira que Deus toque no coração desse cara e que ele veja que ele está vivendo errado. E São Paulo vai dizer lá na carta dos Coríntios, dizendo assim, que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Veja o que está acontecendo com nós, gente. Por que os grupos de jovens hoje estão tudo esfacelado e arrebentado? Os grupos de jovens são assim. Hoje tem um grupo de jovens, estão namorando, estão transando, e daí vão falar de Jesus Cristo lá na frente. Porque agora Jesus Cristo, vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Ai, meu Deus do céu, que loucura! Nós estávamos trabalhando num seminário, e tem um movimento que surgiu agora, que vocês sabem qual é o movimento. Daquele movimento tinha 42 pessoas fazendo o seminário. E a Marinês foi pregar, quando estiver na hora me avisa. E a Marinês foi pregar naquele retiro, e ela falou sobre o pecado, e ela foi contundente. Na próxima, os 42 não vieram mais. Sabe por quê? Porque machucou eles. Porque eles viviam tudo errado. Vão fazer um encontro, vão falar de Jesus Cristo, ficam transando, parece cavalo, parece animal.
e falar de Deus, gente. Está tudo errado isso aí, gente. Me desculpe, mas não, olha, eu vou dizer uma coisa a você, gente. Padre Pio, uma vez ele estava rezando diante do Santíssimo, ele começou a chorar. Começou a chorar, soluçando, chorando lá. E daí vieram lá os confrades lá e perguntaram: Padre Pio, por que o senhor está chorando? Ele disse: Jesus me mostrou quantidade de gente que está indo no inferno. Ele disse assim: eu não sei se no século 21 vai ter lugar no inferno. E eu fui estudar sobre o inferno, porque a nossa igreja não prega nada mais sobre o inferno e purgatório. Ninguém fala nada. Está tudo morre um bandidão lá, não, ele está indo para o céu. Nossa Senhora de Medjugorje, ela chegou a dizer assim, que todo pecado que você comete, mesmo, gente, se você foi fez uma confissão, eu estou falando confissão bem feita, não aquela que você chega lá para o padre e diz assim: olha, eu só não pequei e não matei, o resto fiz tudo. Isso não é confissão, isso é burrice. A confissão você tem que contar o pecado, e você tem que ter o arrependimento daquilo que você vai contar. Gente, se banalizou o sacramento da reconciliação terrivelmente. Se banalizou. Santo Antônio uma vez estava confessando um jovem, e aquele jovem, ele estava possuído por um demônio mudo, e o demônio mudo não deixa a pessoa falar. E o demônio tem um pavor de pessoas que vão se confessar. Ele não quer que ninguém se confesse. E aquele padre, aquele jovem que estava se confessando, Santo Antônio, de um discernimento apurado, logicamente santo, né? Chegou e disse para aquele jovem: olha, você vai escreva tudo num papel os teus pecados. Ele foi, pegou e escreveu tudo num papel os pecados dele, e voltou para o confessionário e levou para o Santo Antônio. Santo Antônio leu algum daqueles pecados e deu a absolvição para ele. E daí mostrou a folha para ele. Estava tudo branquinho, não tinha um escrito. Daí ele disse: meu filho, a tua alma está mais branca do que esse papel, pela confissão bem feita que se fez. Confissão mal feita leva as pessoas para o inferno. Teve uma freira, que ela cometeu um pecado muito grande e ela não quis confessar. Ela fez 3 comunhão com aquele pecado. E no dia que aquela freira morreu, isso foi narrado por santos, gente, não é feito por homens, não. Isso foi narração de santos. Eu não lembro aqui agora, eu tinha anotado aqui, não lembro qual foi o santo que fez essa, que ele escreveu sobre isso. Eu não sei se não foi Santa Faustina. E ela narrou esse acontecimento. Então aquela pessoa, aquela freira, ela tinha cometido um pecado. Ele não narra qual é o pecado, mas ela ficou com vergonha de confessar e morreu. E ela fez 3 comunhão com aquele pecado. E no dia que ela morreu, apareceu 2 anjos e levaram um sacerdote e colocaram à borda do caixão. E um dos anjos pegou e levantou a freira, e o outro dava uma batida na garganta daquela freira, e ela colocava a hóstia na âmbula. Ela deu 3 batidas, ela devolveu as 3 hóstias que ela tinha comungado em pecado, e naquele momento os anjos subiram para o céu levando a hóstia, e apareceu o demônio levando a alma daquela freira para o inferno, por causa de uma confissão mal feita. Eu não sei por que não se conta isso. Ninguém fala disso. Gente, isso aí são coisas que estão acontecendo dentro da nossa igreja católica, apostólica, romana, que são as vivências de santos. Conhecer para amar. Se eu conheço, eu amo. Se eu não conheço, eu não amo. Sou um mentiroso. Eu tenho que conhecer. E quando eu conheço, eu amo de verdade. E quando eu desconheço, eu finjo que amo. O 5º, isso aqui é escrito pelo Papa, gente, não estou inventando, isso aqui o Papa Francisco escreveu. Compreender, veja aqui, essa 5ª, compreender que a doutrina católica é de origem divina e humana.
Porque nós temos aquilo que é baseado no ensino, na palavra do Senhor, que foi escrita, e nós temos aquelas que são reveladas pela tradição da igreja, tradição apostólica. Então eu tenho que conhecer disso, eu tenho que estudar, para me poder defender esse Jesus Cristo. A única forma para nós defender realmente Jesus Cristo com coerência é defender ela pelo nosso conhecimento. Você viu o que aconteceu em épocas atrás? Se criou um slogan dizendo assim: